Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente da Sphinx está entrando em contato para falar com vocês sobre a Covid-19, sobre essa nova situação que a gente está vivenciando, mas sem politicagem, sem sensacionalismo, sem, né, assustar ninguém, para falar como é que está a nossa situação e o que a gente pode fazer a respeito. Quando eu conversei com vocês em julho do ano passado, a gente tinha uma situação em que, em outros países do mundo, muito mais desenvolvidos e organizados do que o Brasil, se contaminar pela Covid representava um risco de vir a falecer em 17% dos casos, né? Então, era algo que era muito letal. E aqui no Brasil e nos Estados Unidos e em alguns outros lugares, a gente tinha um risco de 4%. Um pouco porque a epidemia chegou um pouco depois, então a gente tinha mais conhecimento. Aqui no Brasil, sem dúvida alguma, as pessoas terem se empenhado no distanciamento social ajudou muito no controle da doença, porque a gente não tem os mesmos recursos de saúde do que esses países mais desenvolvidos do que nós têm disponível para a população deles, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente vinha tendo uma letalidade de 2% por Covid, que era ainda melhor, que as pessoas realmente se empenharam no distanciamento social. A gente teve meses em que mais de 70% das pessoas quase não saíam de casa. Isso lentificou muito a disseminação do vírus. Aqui em Porto Alegre, a gente não chegou a ter um colapso da saúde em nenhum momento do ano passado. Isso fez muita diferença, né, no controle da pandemia. Nos Estados Unidos e no Brasil tiveram alguns colapsos localizados, né, ou em Manaus, Fortaleza, no Rio de Janeiro, e lá na França, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, a gente viveu colapsos, né, do sistema de saúde muito mais intensos, né? Então, isso realmente fez muita diferença, né, no controle da pandemia. Teve o efeito do inverno, que as pessoas aqui no Rio Grande do Sul tendem a ficar um pouco mais em casa, e depois, né, de setembro, ali, agosto, houve, mesmo sendo cada vez mais flexibilizado o distanciamento social, a gente via uma queda gradativa e lenta na disseminação da doença. Daí, né, nós que estamos vivenciando essa pandemia pela primeira vez, né, pensamos, se atingiu o pico e agora a gente está vivendo uma fase de resolução. E, né, foi uma felicidade geral, cada vez mais flexibilização, né? Mesmo dizendo para pegar mais leve, a gente viveu um Natal, um Ano Novo, né, com quase tudo aberto, um Carnaval também quase tudo aberto, e aí o povo tacou o foda-se, né? Vamos dizer a real, assim, até o Carnaval a gente começou a pensar que não dava nada, e aí tudo veio a acontecer de uma maneira mais intensa. Mas os casos voltaram a acelerar já desde a eleição, né? Começou a ter um crescimento da transmissão, os casos se acumularem, né, desde a eleição. Depois continuou com bastante flexibilização das atividades e tal, até o final do carnaval. E aí, como já tinha um volume de casos, né, bastante intenso, essa disseminação começou a ficar muito mais rápida, né, e hoje nós estamos vivenciando de novo a bandeira preta, aqui, né, muita restrição, muita limitação da movimentação e um pedido, um clamor, né, das autoridades para que a gente fique novamente em casa, que a gente saia o mínimo possível, né. E como é que está de fato a situação hoje, né? Então, nem tudo é tragédia, tá? Às vezes a gente é contaminado por repetidas notícias que nos assustam, né? Uma pessoa que se contamina pela Covid no Brasil, na Itália, na França, na Inglaterra, hoje tem um risco de vir a falecer de 2,5%. É essa letalidade da Covid na atualidade. Nos Estados Unidos é 1,8% e no Rio Grande do Sul é 1,9%. Tá?
Isso é um resultado de muito conhecimento, de muito investimento, de muita mobilização da sociedade, né? E a gente conseguiu transformar 17% de letalidade em 2,5% de letalidade. No caso do Brasil, 4% de letalidade em 2,5% de letalidade. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente se mantinha mais ou menos na mesma, porque a gente não estava vivenciando um colapso, né? Até que vivenciamos. Né? Essa é a triste notícia. Né? E isso, quando a gente tem um colapso, quando não tem mais disponibilidade de leito de UTI para os pacientes que não estão conseguindo respirar, a gente começa a se aproximar daquele risco de uma pessoa, né, que venha a se contaminar, chegar a morrer com uma frequência muito maior. Para quem não tem ideia, né, só é indicada a ir para uma UTI aquela pessoa que o médico acredita que vai conseguir se recuperar se tiver aquele suporte. Então, isso não é nem pessoas que já os médicos não acreditam que vão se recuperar. São pessoas, né, que o médico avalia que se ela tiver um auxílio na respiração, um auxílio, né, da hemodiálise, de suporte de vida, quando o organismo dela não conseguir dar conta, ela vai conseguir se recuperar e não precisar mais disso no futuro. Né? Então, essas pessoas que estão aguardando leito de UTI e não têm o leito disponível, elas estão à própria sorte. Né? O organismo está dando sinais de que está chegando no esgotamento, que ele não vai dar conta, e se tiver aquela forcinha da UTI, do oxigênio, daquilo que a UTI tem para oferecer para as pessoas, elas conseguiriam, em grande parte, sair de lá. Né? Mas se elas não tiverem essa ajuda, elas dificilmente vão conseguir sair de lá. Então é isso que leva a letalidade para mais de 10%, para mais de 15%, como aconteceu em outros países, como a gente viu isso acontecer. Né? E agora a gente está com mais de 100 pessoas que têm indicação de estar no leito de UTI, estão aguardando a disponibilização do leito e aguardando, às vezes, numa condição de quase a própria sorte. Né? O organismo já está dando sinais de que não tem condições de dar conta do que está acontecendo, né, com ele. Precisaria do suporte, poderia sair dessa condição se tivesse esse suporte, mas não existe disponibilidade desse suporte. Isso vai jogar a letalidade da Covid para números maiores, e é isso que a gente não quer, e é por conta disso, né, que a gente está falando, né, novamente com vocês e explicando o que a gente acha que é mais importante, né, para enfrentar a pandemia nesse momento. Essa imagem é uma imagem muito importante, assim, muito impactante, que ela faz parte de uma campanha conduzida, né, pela Itália, ali, pela região da Lombardia, né, que é uma campanha que tinha como lema "A Itália não para". Essa campanha ela foi lançada quando já existia, né, um risco de contaminação e de disseminação mais intenso, e depois de ter havido a morte de 4.500 pessoas, né, as autoridades daquela região vieram a público se dizendo arrependidas de terem feito isso, e o resultado foi catastrófico, né, quando eles fizeram essa campanha. Isso é um marco para a gente aprender com essa experiência da Itália e não correr o risco de fazer de novo o que a gente já sabe no que dá. Esse mapa nos dá uma ideia assim, da diferença entre fechar e não fechar, entre ficar em casa e não ficar em casa. Se a gente olha, né, e o quanto isso impacta na economia, porque na verdade se coloca como se fosse uma disputa entre salvar vidas e defender a economia, o que é um absurdo, é uma bobagem. Né? Mas olha só, ali na Europa, se vocês olharem, né, que foram países que fecharam de uma maneira muito intensa, os países empobreceram na mesma proporção, por exemplo, que o Brasil, que fechou de uma maneira muito mais suave, né, no ano passado. E também tem países que fecharam de uma maneira muito rígida, como a China, e que cresceram, né, em torno de 2%.
Tem países que ficaram meio perdidos, fecharam no primeiro momento de uma maneira muito insuficiente, depois fecharam de uma maneira mais intensa, né, que é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que também estão em recessão, mas numa recessão um pouco menos intensa, por exemplo, do que a Europa, do que o Brasil, né? E a gente pensa, países tão cultos e tão zelosos pela sua economia, como os países europeus, eles estariam fazendo tudo errado, eles estariam colocando isso em risco, né? Na verdade, o que pesa é que a gente não pode fazer decisões políticas, decisões econômicas, olhando estritamente a situação atual, nem olhando estritamente o passado. A gente usa o momento atual e usa o passado para olhar para frente, para olhar para o futuro, né? E, na verdade, assim, cada pessoa que falece é uma pessoa que não vai voltar a trabalhar, que não vai reabrir o seu negócio, que não vai consumir mais. Ou seja, não vai pagar mais impostos, ou seja, vai acabar dando um prejuízo para todas as outras que ficaram. Então, por isso que os países muito mais educados e muito mais ricos, eles, por mais que isso doa, eles tomam atitudes políticas mais enérgicas para proteger a vida das pessoas, porque eles sabem que o que vai fazer diferença na recuperação da economia é as pessoas sobreviverem. Morrer não é bom negócio para ninguém, para país nenhum no mundo. Então, por isso, né, que mais do que nunca nesse momento é importante que as pessoas, mesmo que isso venha a dar algum prejuízo econômico para elas, que elas fiquem em casa, né, que elas consigam conter essa disseminação, consigam ajudar que esse colapso que a gente está vendo no sistema de saúde aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, ele não venha a resultar em milhares de mortes. No Brasil morreram mais de 250 mil pessoas. É mais do que a quantidade de pessoas que tem na maior parte dos municípios do Brasil. Então, olhe para o lado e pensa assim, ó, imagina toda a tua cidade falecendo, todas as pessoas falecendo, né? Não sejamos indiferentes a isso. Vamos dar a nossa contribuição, dar a nossa ajuda para que não se dissemine mais o vírus, para que a gente consiga conter essa pandemia de uma maneira mais contundente, para que as pessoas não morram numa frequência maior do que vem morrendo. Vamos fazer de novo o que a gente já fez bem no ano passado. Né? Outra questão frequente e polêmica é em relação à imunidade. A reinfecção. Será que a vacina protege? A vacina não protege? Né? Isso as pessoas também estão bastante com dúvida em relação a isso. O que nos confere a imunidade ao coronavírus é um anticorpo, a IgG. E é isso que a vacina vai nos fazer ter. Enquanto tiver vírus circulando, o vírus vai estar mutando e pode ser que ele mute de uma maneira que fique resistente ao nosso sistema imunológico. As vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, tanto a Coronavac, né, como a vacina de Oxford e AstraZeneca, elas já mostraram que conseguem dar conta das novas cepas, ou seja, aquelas mutações que aconteceram, elas ainda são sensíveis, né, à vacina. Isso é o que os laboratórios estão nos dizendo. Mas pode ser que em algum momento o vírus mute e ele não seja mais vítima da nossa imunidade. A nossa imunidade não dê mais conta dele. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso não acontecer? É a gente diminuir a quantidade de vírus circulando. Quando a gente erradicar, o vírus não vai mutar mais. Então, esse tem que ser um esforço de toda a sociedade, um esforço de erradicação. Ah, mas os títulos de IgG diminuem ao longo do tempo. Sim, eles podem diminuir, mas essa IgG ela é feita a partir de uma célula muito especializada, que ela vai ser uma célula responsável por produzir essa proteína, essa IgG, quando for necessário. Se o organismo for estimulado novamente, se tu já desenvolveu, se já adquiriu esse aprendizado para fazer essa célula que faz esse anticorpo, o organismo consegue fazer novamente, mesmo os títulos tendo caído. Uma importante informação para eu passar para vocês é que os testes diagnósticos que detectam essa proteína mais rudimentares, eles podem não detectar.
porque eles pegam um pedacinho da proteína ou alguma outra, né, parte ali da proteína que não que já tenha mutado e que aquela cepa não produza mais aquele pedacinho daquela proteína. O teste não mostrar a IgG nesse momento não significa que a pessoa não esteja imune, né? Porque dependendo, existem muitos tipos de testes diferentes. Existem testes rudimentares que testam só um pedaço de uma proteína, né? E pode ser que não apareça. Mas a boa notícia é que existem testes de melhor qualidade. Os laboratórios já estão trabalhando, né, para que a gente tenha mais confiança, né, no resultado desses testes. E mesmo assim, né, essa falta de confiabilidade é porque a gente exige sempre que os testes diagnósticos tenham muita confiabilidade, né? Não, a melhor pessoa para se discutir a validade, de que maneira a gente interpreta um exame diagnóstico é um médico. Então, isso é um perigo, por exemplo, aquela pessoa que vai lá numa farmácia, faz um teste, que não sabe que teste é, não sabe se é um teste rudimentar ou um teste de melhor qualidade, e vai tomar aquela conclusão sem conversar com o médico, sem conversar com ninguém, de que, né, não tem imunidade, enfim, e vai sofrer mais restrições do que precise, né? Se aparece a IgG, a gente pode confiar com alguma segurança, e desde que a pessoa não tenha uma outra causa de deficiência imunológica, que ela tem a proteção. E essa proteção não é uma proteção que se desfaz muito rapidamente. Já foram acompanhados pacientes, né? O que no melhor estudo que eu conheci a respeito de acompanhamento de longo prazo de pessoas com IgG positivo, a chance de haver uma nova contaminação é 2 em 1000, e essas duas contaminações que aconteceram nas pessoas que já tinham IgG positivo foram assintomáticas. A questão dos casos assintomáticos é um outro ponto importante. No Rio Grande do Sul, a gente teve 1 milhão de casos e 500 mil que chegaram a ser notificados, que as pessoas acessaram o sistema de saúde para serem acompanhadas, foram notificadas. Essas outras pessoas foram consideradas assintomáticas, talvez tivessem uma rinite, uma coriza e tal, não viram, tiveram quadros tão leves que não chegaram a ser notificadas. E essas pessoas podem contaminar outras pessoas, né? Então, muito importante que as pessoas não desconsiderem quando tiverem sintomas respiratórios que parecem leves. A febre, normalmente, da Covid, no começo, ela é baixa. Então, busquem ajuda o quanto antes. Comecem o isolamento domiciliar o quanto antes. Existe, né, o tratamento que pode prevenir os casos graves daqueles pacientes que têm risco, mas para que ele funcione, é necessário que seja muito precocemente no início da doença iniciado, né? Então, busque quanto antes, caso tenha qualquer sintoma respiratório, acessar o sistema de saúde, mas acesse online, acesse sem o risco de contaminar outras pessoas e sem o risco de que você busque uma emergência por ansiedade e saia de lá contaminado pela Covid. Nós atualizamos, no ano passado a gente tinha passado as recomendações e a gente atualizou, né, nesse momento as recomendações, né? A primeira delas, lave frequentemente as mãos. Se você não tiver torneira e sabão, passe o álcool gel muito frequentemente. Use máscara para o caso de você estar contaminado e não saber e não contaminar uma outra pessoa, né? Seja atendido online, prefira ser atendido online. Caso você precise ser atendido presencial, vá, né, não tem problema, mas as clínicas estão restringindo a circulação de pacientes nos horários presenciais. Então, se acontecer de tu agendar um horário, não ir, avisa com antecedência, tenha bom senso, use o seu horário com consciência, né? E se você suspeitar que você está contaminado com a Covid, dê preferência para ser atendido online inicialmente nessa avaliação, né? Ou se for um caso grave, daí acesse o SAMU pelo telefone. O SAMU pode, né, se você tiver num caso muito de urgência, ele pode deslocar uma ambulância para sua casa, né? E pode fazer pelo telefone essa avaliação com bastante qualidade, com bastante
segurança para você. Para ser atendido com segurança na sua casa, tenha em casa termômetro e oxímetro e saiba como manejar essas coisas. Se você tiver termômetro, oxímetro, suspeitar que tem Covid e for atendido online, a gente consegue ter bastante qualidade nesse atendimento para lhe dar a melhor indicação do que fazer. Essas recomendações já foram disponibilizadas no passado. O link ali vai aparecer ali o card, você pode clicar ali naquele card e vai ser naquele vídeo que trouxe essas recomendações no ano passado. Né? E elas foram só atualizadas nesse momento. Essas, tem algumas outras que eu vou falar para vocês na sequência, mas em relação a essas primeiras, muito pouca coisa mudou. Uma coisa que mudou foi em relação aos testes, né, diagnósticos sorológicos, os que testam a nossa imunidade. Tenham mais cautela nesse momento, já tenham cautela, né, leva um tempo até essa imunidade se desenvolver, então não adianta tu estar no início dos sintomas e querer ver se tu já tem imunidade, isso leva pelo menos 15 dias para se desenvolver com alguma segurança, e dependendo do teste que for feito, o resultado pode não ser confiável. Então, se quiser testar a imunidade, né, busque orientação médica para fazer um teste que tenha uma confiança um pouco maior no resultado, talvez um teste de um laboratório, né, acreditado, não um teste que vai numa farmácia qualquer e faça. Né? Então, esses são as recomendações do ano passado que foram atualizadas, mas temos novidades. Vacina, isso pode fazer muita diferença. Né? As doenças que foram erradicadas por vacinas já são algo que é do nosso conhecimento, é da nossa cultura, né? A varíola, isso mudou o mundo, né? Quando a gente consegue erradicar uma doença com uma vacina, e a gente tem agora o instrumento que pode fazer a gente virar essa página da pandemia. Mas isso, pessoal, não vai ser algo assim de ontem para amanhã. Claro, é um alento, é uma esperança, mas não é algo que assim, fiz a vacina, então o mundo mudou. A gente precisa ter um pouco de paciência. E sim, tá devagar demais. A politicagem, as bobajadas estão muito no meio do caminho entre as pessoas e o acesso à vacina. A gente poderia estar vacinando com muito mais velocidade do que está. Outros lugares estão vacinando com muito mais velocidade do que a gente. E isso é uma questão que, infelizmente, é responsabilidade dos políticos disponibilizarem as vacinas para as pessoas. E sim, isso vai mudar o curso da pandemia quando a maior parte da população for vacinada. A tradição no Brasil é de fazer vacinação muito bem. Então, a gente já conseguiu ter altos índices de vacinação contra outras doenças para as quais a vacinação é importante. Então, cabe a gente pressionar os políticos, os empresários que estão se sentindo, né, lesados por terem que fechar as portas, vão para cima dos políticos, não acreditem em bobagem, vão para cima dos políticos exigindo que a vacina seja disponibilizada para todo mundo numa quantidade maior e que a gente consiga o quanto antes vacinar a população toda e que as pessoas parem de disseminar essa doença. Né? Então, vacina, vacina e vacina. Uma outra notícia que a gente tem convidado os pacientes da Esfinx a conhecer e tem recomendado até uma ação de saúde em função disso, mas é um estudo que ainda nem terminou, ainda nem foi publicado, em relação à vacina MMR, a tríplice viral, né? E que foi conduzido em Santa Catarina e que os pesquisadores chegaram a uma conclusão muito esperançosa e que já estão divulgando que até o fim do estudo não vai se modificar, né? E por conta disso a gente está também divulgando, e que é uma outra maneira de ver. Lá no começo, né, da pandemia, a gente já tinha informação que a idade era um fator de risco para os casos mais graves. E alguns grupos começaram a pensar na possibilidade que não fosse a idade em si apenas o fator de risco, ou ser mais novo o fator de proteção, mas uma imunidade cruzada. As crianças terem anticorpos para outras doenças poderia conferir alguma proteção a elas de se contaminar com o Covid. E o resultado lá de Santa Catarina foi muito promissor. Eles usaram a MMR,
né, em adultos e viram que houve uma diminuição, né, da gravidade dos casos das pessoas que se contaminaram depois de terem feito a MMR com uma eficácia de 75%, né, que é a mesma eficácia das outras vacinas que estão sendo específicas, né, para o coronavírus, e os dados de eficácia que a gente tem são da mesma, da mesma eficácia. Então, a gente tem recomendado às pessoas verificar no seu cartão de vacina se já fez em algum momento a MMR e, se não fez, buscar fazer. Né? Ela é disponibilizada gratuitamente pelo SUS para crianças e para mulheres em idade fértil, até os 50 anos. Ela é muito disponível para quem não faz parte dos grupos, né, que o SUS vacina normalmente. Eu posso disponibilizar uma receita para quem tiver interesse em tentar ir no posto de saúde para fazer a vacina. Caso não consiga fazer, ela é muito disponível nas clínicas de vacinas, né, privadas. Então, verifique se você já fez a MMR, se não fez ainda, faça. Importante, ela não substitui a vacina específica pelo Covid, ela é só uma ajuda a mais, uma mãozinha na roda que pode ser necessária para a gente lidar com o colapso nesse momento que já está acontecendo, enquanto a vacina específica não chega, que a gente está vendo que não se tem nenhuma perspectiva de quanto tempo ainda vai levar, né, para a maior parte dos grupos de pessoas serem vacinados. Né? Está um pouco devagar essa distribuição, né, para que a gente lide hoje com o colapso que a gente está vendo no sistema de saúde aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Saiba a diferença entre distanciamento social e isolamento domiciliar. Tá? Se você se contaminar, se você tiver quadro respiratório, busque ajuda e faça isolamento domiciliar. Aqui em cima vai estar um card onde você clica e consegue ver como é que funciona o isolamento domiciliar, o que você tem que fazer, como é que tem que ser os cuidados que você precisa ter caso venha se contaminar com o coronavírus, né, para que isso não se dissemine para as outras pessoas. Né? Quais os cuidados que as pessoas da sua família precisam ter se morarem junto com você para que o coronavírus não se dissemine para outras pessoas. Tenha muito cuidado com as fake news. O coronavírus não vai perguntar para você de que partido você é, de que político você gosta, não vai perguntar para você quanto você ganha antes de lhe infectar. Então, se você receber alguma informação, saiba de onde vem, né, busque uma verificação, busque se informar, busque, né, médicos, busque profissionais da saúde, pessoas que vão lhe dar uma orientação, vão lhe confirmar que aquilo que você viu, né, a respeito lá das teorias conspiratórias, das notícias assustadoras, se aquilo ali condiz com o que está acontecendo ou não. Né? Busque orientação verificada e verifique a informação que você recebe. Né? E, pessoal, essas, né, são nossos esclarecimentos, as nossas orientações nesse momento da pandemia. A gente fica à disposição, né, para qualquer outra dúvida, qualquer outro esclarecimento que você precise. Né, pode entrar em contato com a equipe da Sphinx. Né, qualquer coisa que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Estamos juntos nessa luta. Né, tudo de bom, tudo de melhor para todos vocês.